Fandango, a primeira de concreto e aço construída no Brasil. É através dessa cinquentenária, com 180 metros de extensão, que se chega à Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Quem é daqui se sente em casa, e quem não é, aos poucos se encanta com as límpidas águas do Rio Jacuí e toda a paisagem do entorno. Nem todos sabem, mas a cidade nasceu e se desenvolveu a partir da margem direita do rio. O município, com cerca de 87 mil habitantes, distante 196 quilômetros da capital, Porto Alegre, e com economia alicerçada na agricultura, pecuária e comércio, foi o quinto criado no Rio Grande do Sul há 196 anos, em 1820. Nós estamos aqui na sala 2 do museu, a sala Primórdios de Cachoeira. Isso porque nesta sala é mantida uma exposição permanente que resgata o iniciozinho da história de Cachoeira do Sul. O nosso patrimônio, ele é rico devido a isso, pelo fato de sermos o quinto município e temos o registro disso em algumas ruas da nossa cidade. Só que a ocupação do território local começou 70 anos antes de 1820. Em 1750, os soldados portugueses foram os primeiros a chegar. E, posteriormente, o tempo e a história se encarregaram de miscigenar por essas terras também índios, negros, espanhóis, alemães, italianos, japoneses e árabes. E dessa mistura interracial surgiu uma cidade com influências e culturas diversas. Todos os grupos foram muito importantes. A arquitetura de Cachoeira é recheada de um pouco de cada uma dessa cultura. Como eu volto a dizer, como nós, Cachoeira do Sul, quinto município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, tem coisas que é a identidade da nossa cidade. Cachoeira, com certeza, tem muito que se orgulhar do patrimônio histórico que tem. Retornar ao passado não é possível, mas com recursos digitais a gente pode fazer de conta. E poder mergulhar neste cenário urbano de uma Cachoeira do Sul de mais de 100 anos é algo impagável. E ter a Igreja Matriz como cenário de fundo é ainda muito mais especial. Nós estamos agora na década de 1920 e é muito especial também poder vislumbrar a Igreja Matriz de fundo e um Chateau d'Eau novinho em folha. No entorno a gente percebe algumas edificações, nada de pavimentação e puro chão batido. Em 1910, o local que hoje conhecemos como Praça José Bonifácio era assim. Muitas paineiras em volta, logo ali o Mercado Público, o grande centro comercial da época e que também dava nome à praça, e logo ali o Coreto, local onde eram realizadas apresentações musicais e onde também funcionou um restaurante. Era lindo. Ruas de chão batido e sólidas edificações. Este é o cenário do local que hoje conhecemos como Rua 7 de Setembro, que ainda guarda muitas referências deste período, cerca de 100 anos atrás. E assim é por vários pontos de Cachoeira do Sul. Edificações e monumentos que, conservados, preservados, guardam no presente as referências do passado. Lá no século XIX, o imperador Dom Pedro II enviou uma correspondência para todas as freguesias, no caso, pedindo que preservassem lápides de túmulos, inscrições em paredes de igreja. Quer dizer, existia já uma legislação solicitando isso. Mas sempre, desde aquela época e até hoje, tudo depende assim
da aceitação de quem deveria obedecer essas normas e, por outro lado, de uma fiscalização de quem ordenou isso. E essas duas coisas não aconteceram. Então, por isso, nós perdemos muita coisa. Talvez a maior perda patrimonial histórica local tenha sido a primeira estação ferroviária construída em 1883, cujos trilhos cortavam o centro da cidade. O crescimento urbano, trânsito e aumento de edificações em volta foram as justificativas para a demolição em 1972. No lugar, surgiu a Praça Honorato de Souza Santos. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Cachoeira do Sul foi criado em 1981. E foi a partir daí que, segundo Ione, a proteção de imóveis e monumentos que guardam significativos traços de história passaram a ser mais considerados. Desde então, 113 prédios já foram inventariados e desses, 14 foram tombados. O bem inventariado só pode sofrer mudanças internas. Por fora tem que ser preservado integralmente. Já o tombamento garante a preservação total e somente permite restauração. Por que a gente quer preservar o patrimônio? A gente quer preservar para guardar coisas velhas, para brigar com quem quer demolir? Não. Nós queremos preservar a nossa identidade. Essa é a nossa cachoeira. Há mais de 30 anos, a Ione estuda e se envolve com preservação patrimonial. Apaixonada pela causa, mesmo depois de aposentada, ela segue com trabalho voluntário à frente do Compac. A escolha da Praça Borges de Medeiros para essa gravação foi dela. Neste local, ela brincou e cresceu, e mesmo sem perceber, na época, ela acompanhou trechos de mais uma história local, que começou há 91 anos. Enquanto a cidade crescia e a prestação de novos serviços básicos foi sendo ampliada, a construção de novas referências históricas também foi sendo construída. Este reservatório d'água, inaugurado em 1925, é um exemplo disso. Ele é uma das principais referências iniciais da hoje conhecida Praça da Caixa d'Água. Quem é, Helena, que tu conheces outra cidade que tenha um espaço como esse aqui onde nós estamos? Aqui na Caixa d'Água, a gente chama a Praça da Caixa d'Água, né? Na Praça Borges de Medeiros, concluída em 27, já funcionando em 25, quando a água vinha lá do Château d'Eau por gravidade, ela era levantada na beira do rio e até o Château d'Eau vinha por gravidade e num reservatório subterrâneo. Pouquíssimas pessoas sabem que aqui embaixo tem um reservatório. Sabe aquele grupo de trabalho que frequentemente troca de nome, principalmente por crise de identidade? Pois é, não é o caso deste pessoal aqui. Eles trocam de nome sim, frequentemente, mas tudo tem a ver com a identificação do próximo monumento histórico que eles vão encampar para reconstruir ou para restaurar. A célula do grupo se formou em 2010, quando ruiu uma das cabeceiras da Ponte de Pedra, monumento datado de 1832. A urgência da situação não podia esperar pela burocracia e falta de verba da prefeitura. Porque ali não foi um restauro. Ali foi realmente a cabeceira da ponte estava desabada e a gente fez o que pôde para salvar a ponte do rio. Nós estávamos fazendo um abaixo-assinado, então chamamos de movimento porque era uma coisa da população, do cidadão, tinha um sentido assim de transformação. Foi feito projeto e restauro, está sendo tudo feito dentro das regras, né? E agora a questão da Ferreira, a gente criou um novo logotipo, mas mantivemos o nome Movimento pela Restauração de Ferreira, porque também é uma coisa cidadã, assim. E qual será o próximo? Vamos ver o que vamos fazer depois, né? Eles não param. São engenheiros, arquitetos, advogados, professores, funcionários públicos, pessoas da comunidade. Em comum, a paixão pelo resgate e preservação da história. O grupo é informal,
mas já conquistou e pode contar com respeitáveis parceiros como o Exército, empresas, instituições, cidadãos comuns e poder público. Com certeza a organização das pessoas em torno, né, de resolver alguns problemas que tem na cidade é muito importante, né, e principalmente a organização desse grupo, né, que é pró-restauro, né, de todos os espaços antigos que tem na cidade e que precisam ser conservados. Nós fomos procurados pelo grupo no início do governo, entendemos que era importante a gente realizar esta ação, né, e esta ação tem sido acompanhada pelo grupo, né, com todo o empenho da administração municipal para que ela ocorra da melhor forma possível. É impressionante o trabalho voluntário, como ele nos dá força. Coisa que tu não pediria para ti, tu pede em nome de uma causa nobre e as pessoas vêm, as pessoas ajudam com o trabalho, com a divulgação, às vezes até financeiramente. Então, acho que cria uma nova dinâmica assim, para o patrimônio. Não se torna aquela coisa elitista, afastado da população, ela se torna próxima, exequível. A finalização das obras de restauro do Paço Municipal está prevista para o mês de novembro. Mas, paralelamente a isso, o grupo já assume uma nova identidade e também já encampa um novo projeto. A recuperação, a reconstrução deste antigo prédio, a Estação Ferroviária da Ferreira, localidade do interior de Cachoeira do Sul. Prédio este que tem um grande valor histórico e também sentimental para a comunidade. Por este local passou o último trem em 1971. Uma pena, né? Uma coisa tão linda que era, né? Muito linda. A senhora já andou de trem alguma vez? Andei aí, bom, peguei aí, fui em Pertilo, quando eu tinha uns 15 anos de trem. Depois, e a gente morava em Pertilo e vinha só de trem também, quando eu era guria. Fui em Itaqui e pegava o trem aqui, era bom. É. Mas agora está terminado, né? E era uma coisa muito bacana, né? Descarregavam produtos ali, né? Tinha os vagão e tinha o trem, também o passageiro, né? São coisas. Na época passava a Maria Fumaça também, que era uma coisa que mais a gente, como eu era guri naquela época, né? Gostava de ver o grito que ela dona pitava, né? Era uma coisa muito bacana mesmo, né? Voltar ao passado, os vizinhos da antiga ferrovia não podem. Mas a recuperação do decadente prédio, com 131 anos de histórias, vai com certeza restaurar, resgatar e perpetuar muitas memórias. Para os voluntários, este é o maior e melhor retorno a um trabalho que não remunera, mas que proporciona algo bem mais significativo. Esse retorno, ele está muito mais na satisfação interna da gente, né? E nós, até por uma questão pessoal, que a gente procura não colocar isso como um dos objetivos, né? O objetivo realmente é valorizar o coletivo, né? Nós viemos até o centro da Praça Baltazar de Bem para mostrar um pouquinho para vocês sobre a história desses principais pontos turísticos de Cachoeira do Sul. A Miriam Ritzel é pesquisadora, há quase 30 anos ela convive e vivencia a história de Cachoeira do Sul e também tem essa responsabilidade de no dia a dia transmitir todo esse trabalho de pesquisa. E sobre esses 3 pontos nós vamos falar a partir de agora com ela. Interessante marcar que um prédio que foi especialmente construído para sessões da Câmara, para, digamos assim, acontecimentos nobres e importantes, não é, dentro da história do município, ele foi primeiramente ocupado pelos presos da cadeia. Então, os primeiros ocupantes deste prédio foram justamente os contraventores da época, não é? Isso em março de 1865.
Depois, quando Dom Pedro II passou por aqui, naquele mesmo ano de 1865, e percebendo que em Cachoeira não havia um hospital ou uma casa de saúde que pudesse tratar principalmente os soldados, as pessoas que se movimentavam em direção ao Paraguai para participar da Guerra do Paraguai, ele aconselhou então que esse prédio novo, recém-construído, fosse utilizado como um hospital militar. E assim ele foi utilizado por muito pouco tempo, por poucos doentes, até que em agosto de 65 a Câmara começou a requerer, este prédio de volta, e no início de 1866, então, ele já estava sendo ocupado pelas sessões da Câmara e pelo Tribunal do Júri também. E a cadeia, que já estava ocupada, então, desde março de 1865. A Igreja Matriz é testemunha de toda a história, de Cachoeira, desde os primórdios, lá na aldeia ainda, porque a capelinha de São Nicolau na aldeia foi, digamos assim, a célula inicial desta Igreja Matriz que veio para cá, que foi inaugurada em 1799. Só pela passagem do tempo, 1799 até 2016, essa igreja testemunhou tudo que aconteceu na nossa vida. A igreja era responsável pelos registros de nascimento, através dos batismos, de casamentos e de óbitos, então todo mundo passava pela igreja. A igreja passou por muitas transformações no decorrer dos anos e está permanentemente em obras. No momento, paralelamente ao restauro do Château d'Eau e do Paço Municipal, a parte externa recebe pintura. As 7 portas de madeira da catedral recebem tratamento especial e aos poucos são restauradas. Não é fácil manter uma edificação deste tamanho, basicamente com doações dos fiéis, até porque se trata de um monumento tombado. Não se trata de uma construção nova, É um restauro. E aí então nós estamos tentando recuperar em partes daquilo que existia, E também mostrar um pouquinho da história. Por detrás dessas paredes todas, tem toda uma história da nossa cidade, que a catedral e a cidade, elas se confundem na sua história. De fato, se nós recebemos, nós temos que deixar um pouquinho melhor para os que vêm depois de nós, para eles poderem também depois continuar cuidando disso aí. O Château d'Eau é o mais jovem monumento do sítio histórico cachoeirense e, incontestavelmente, o mais popular. Virou cartão postal e, junto da catedral, figura no brasão da cidade. Os mais observadores suspeitam que, quando o engenheiro Walter Jobim arquitetou a edificação, ele ambicionava bem mais que uma simples caixa d'água, para compor um dos primeiros sistemas de abastecimento de água encanada do Rio Grande do Sul. Talvez eles não tenham pensado nisso, mas eles tinham a intenção, certamente, de marcar uma obra, que era uma obra importantíssima para o saneamento básico de Cachoeira, marcá-la também como um espaço de beleza, de imponência e que deixasse algum recado para os cachoeirenses. Eu acho que isso, eu imagino que tenha passado pela cabeça deles. Talvez eles não tivessem imaginado que esse monumento fosse se tornar, talvez o mais importante de Cachoeira do Sul, porque não podemos esquecer que quando o Château d'Eau foi construído, ele fazia parte do complexo da 2ª hidráulica de Cachoeira. Ele era integrado também pelo reservatório R2, que fica na Praça Borges de Medeiros, que também é uma pérola, é uma joia arquitetônica. Então havia também naquela época um interesse de conferir a estas obras básicas, que são de serviços básicos, uma imponência e uma beleza, um apuro estético que não tem como não fazer com que se tornem perenes, e apreciados pela população. Em 1970, o monumento perdeu a função de reservatório de água e passou à condição exclusiva de joia arquitetônica. Joia essa que, com o passar dos anos, sem manutenção, se deteriorou e foi vandalizada. Em 2015, depois de acordo com a Prefeitura, a Corsan assumiu o projeto de restauração, orçado em R$ 1.100.000. O trabalho começou em abril deste ano. O diretor financeiro da estatal, Jorge Melo, que também é cachoeirense, se assume bairrista e já prevê um reconhecimento ainda maior para o Château d'Eau.
O Chateau d'Eau já foi tombado em 2012 pela Prefeitura Municipal. Tem uma lei estadual também que reconhece como patrimônio histórico do Rio Grande do Sul e o governo do estado agora está em vias de implantar também, reconhecendo o Chateau d'Eau como patrimônio histórico estadual. Até o final do ano, quem sabe até a inauguração, a gente já tenha tombado ele em nível de patrimônio histórico estadual. Mais uma faceta do Chateau d'Eau. Há quem garanta que, além da bela aparência, ele possui também muitos significados. O arquiteto Osni Schroeder é um desses. Há anos ele observa e analisa detalhes da edificação com olhos mais atentos. Para mim, um dos pilares, né, simbólicos do Chateau d'Eau é a presença do número 3, né, que é um número que no simbolismo significa a estabilidade, significa o equilíbrio, né? E que ele está presente em vários pontos no Chateau d'Eau, né? A começar pelo próprio número de palmeiras originais, né? Na sua circunferência mais externa, né? São 12 palmeiras, 2 mais 1, somando os algarismos dá 3. Então o número 3 ele é conhecido universalmente, reconhecido, como, independente de religiões ou ordens iniciáticas, é reconhecido como um número do equilíbrio. Desde que sua empresa assumiu o restauro do Chateau d'Eau, Antônio Sarazar se tornou mais um encantado observador dos detalhes subliminares da edificação. Ele nos acompanha na escalada ao monumento, algo inédito até então para uma equipe de jornalismo. Importante salientar que eu não tenho a menor prática, a menor experiência em escalada, né? A não ser subir escada, consertar algum furo no telhado, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos à nossa escalada, equipamentos de segurança, de proteção individual a postos, colocados, o Antônio me acompanha e que Deus nos acompanhe também, vamos lá. Pode subindo, espera aí, deixa eu soltar aqui. Tá tranquilo. É muito legal. As abelhinhas estão circulando por aqui, gente. Esse é o nosso problema. Na coroa do Netuno tem um enxame de abelhas. E aí nos impede de chegar bem mais perto. Mas vamos ver até onde a gente pode chegar. O andamento do trabalho, sem atrito com as abelhas, depende do uso diário de um tampão que obstrui temporariamente a saída delas. Sempre da maneira possível a gente está evitando de fazer essa remoção e tudo, até porque danificaria, né, o próprio. Ninguém nunca foi picado de abelha aqui? Já? 2 vezes. 2 vezes? Além da vista privilegiada da catedral, o Paço Municipal também se torna mais especial lá do alto. Veja de perto a guirlanda que circunda a abóbada do monumento. A tampa do reservatório com a marca das abelhas que ali fizeram casa. O interior da caixa d'água, vazia há 46 anos. E a estátua do Netuno, que, ao contrário do que muita gente pensa, não está de frente para a igreja, mas com o corpo direcionado ao Rio Jacuí e a cabeça em direção ao oeste, ao pôr do sol. Outros detalhes que só se vê do alto: o pezão do Netuno apoiado em um golfinho. A mitologia conta que golfinhos e cavalos brancos eram as companhias preferidas do Netuno. São ângulos que a gente no dia a dia não tem, isso aqui é inédito, é muito legal. Esse tridente muita gente desconhece, mas a mitologia conta que o Netuno usava ele para provocar tempestades ou então calmarias no mar. Gente, a vista da igreja aqui é espetacular. Já vou mostrar para vocês. Existem muitas histórias em torno do Chateau d'Eau e da relação dele com a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Uma delas é de que em 1925, quando o Chateau d'Eau foi inaugurado, ele ficou acima do ângulo do nível da igreja. Coincidentemente ou não, 2 anos depois começou uma nova reforma da catedral e com isso, em 1929, a catedral foi reinaugurada novamente com uma fachada totalmente remodelada, com as laterais, com as torres mais altas e no meio a Nossa Senhora da Conceição, a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Com isso, a catedral, a partir de então, ficou bem mais alta que o Chateau d'Eau, que o Netuno, que é considerado um deus pagão.
essa nossa descida. E depois do Antônio lá em cima, os melhores amigos estão aqui, ó. Obrigada por nos oportunizar tudo isso. Obrigada mesmo. É um binômio consagrado na cidade, né, com certeza. Foi uma opção de primeira, né? Primeira opção para as fotos, porque a gente saiu da igreja, né? Antes de ir para a festa, a gente passou pelo Chateau d'Eau, fez muitas fotos. Noivas e Chateau d'Eau. Essa relação é muito antiga e preciosa. Um casamento perfeito. Rotina para os fotógrafos. Sim, era um ritual, não tinha como tu escapar disso, assim, sabe? Mesmo que tu casasse numa igreja que fosse longe do Chateau d'Eau, tu tinha que atravessar a cidade e fazer esse registro, não tinha como. E eu lembro bem que tinha momentos, tinha certas noites que eu tinha que esperar 10, 15, 20 minutos, porque o fluxo de noivos era muito grande. Essa rotina foi alterada nos últimos anos, desde a interdição do local. Ficou complicado, né? Porque as noivas, elas pedem fotos externas, né? Isso é automático, tu tem que ter algum registro na rua. Chateau d'Eau era a parte mais bela da cidade e fica difícil. Sem ele, fica complicado. Muitas vezes a gente sai, dá uma volta, tem alguém lá no final de semana tirando uma foto. Então já fica meio que implícito, assim, vai fazer uma festa, vai fazer uma fotografia, vai até o Chateau d'Eau, né? A Paula e a irmã Alana usaram o Chateau d'Eau como cenário para as fotos de 15 anos. E quando a Paula casou, de novo, não teve dúvidas. Eu acho que quem casa na igreja, assim, com toda, né, a cerimônia, tudo, tem aquela preparação, porque daí tu brinda aquele momento, né, com aquelas fotos ali, o registro, a marca, e o Chateau d'Eau é um lugar lindo, assim, combina, né, harmoniza com essa situação toda do casamento. Eu, pelo menos, sempre pensei que ia tirar foto lá, eu acho que a maioria das noivas também. Eu acho que a beleza de tudo isso também fala muito numa cerimônia, né, um local assim próprio para, de fato, fazer a festa, quem vai casar, vem meninas de 15 anos também fazer suas fotos ali. Então o local é apropriado, de fato, para um momento assim como esse. A recuperação dos 3 monumentos que compõem o sítio histórico de Cachoeira do Sul é algo há muito esperado pelos cachoeirenses. Isso porque, para as pessoas que moram aqui, a Igreja Matriz, o Chateau d'Eau e também o Paço Municipal representam muito mais do que simples prédios, do que simples monumentos tombados pelo patrimônio histórico. Eles fazem parte da memória afetiva das pessoas. Eu, pelo menos, eu ia com a minha família de noite, às vezes, final de semana. O Chateau d'Eau, para mim, é um dos símbolos de Cachoeira. Eu me batizei na Catedral Municipal. Ali é muito bonita a catedral. Tem um significado especial. Tem um significado especial para mim. O Chateau d'Eau, eu acho que é o ponto turístico mais bonito que tem na cidade. Eu acho uma maravilha a igreja, o Chateau d'Eau, porque é linda demais a igreja e aquele ponto ali, né, de Cachoeira para nós. Eu acho que o Chateau d'Eau não tem quem não seja natural da Cachoeira que não tenha um significado, né? Sempre que falamos de patrimônio material, estamos nos referindo a edificações, a monumentos, a documentos, a obras de arte, a fotos, objetos, coisas que possuam algum valor histórico ou sentimental, que tenham referências, que possuam significado. E mesmo que o tempo passe e mesmo que passemos nós, a preservação garante às futuras gerações que a história não se resuma apenas a fatos e fotos.